bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de verbos. Lembra o conceito de verbos? Verbos é a classe gramatical variável que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós já estudamos sobre isso. Hoje nós vamos aprender sobre a estrutura dos verbos, conjugações verbais e sobre as vozes dos verbos. Então peguem o livro na página 138 que vamos começar. Estrutura dos verbos. Leia a tirinha a seguir. Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre o campo e a cidade. Nessa frase, vocês devem usar a palavra ônibus. Eu sei, professora Norma, o ônibus emergiu e imergiu. Agora observe, emergiu e imergiu. Sabemos que essas palavras são verbos, principalmente porque denotam ações. Sabemos também, nos dois casos, essas ações foram executadas no passado. Isso fica claro devido à terminação IU, que indica o modo indicativo, o tempo passado, a pessoa, terceira pessoa, ele e o número singular. Gramaticalmente, essa terminação é chamada de desinência verbal. Na prática, ela é quem varia para adaptar o verbo à pessoa do discurso pela qual ele é regido, executando o mecanismo da concordância, e indicar o modo e o tempo verbal. Veja. Então, observe no exemplo. Os alunos imergiram na poluição. Observem que o verbo imergiram possui a terminação iram. A desinência indica o modo, o tempo, a pessoa e o número. O modo é o indicativo, tempo passado, pessoa terceira e o número plural. E os alunos aí indica que ele está concordando com o verbo imergiram. Então, os alunos são eles, está na terceira pessoa do plural. Conjugação verbal. Conjugar um verbo é mudar sua terminação, desinência, para adaptá-lo à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo. Observe nos exemplos abaixo as desinências em negrito, ligando-se ao radical do verbo, sublinhado. Então, temos a conjugação do verbo gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, ou vocês gostam, e eles gostam. Nesses exemplos, conjugamos o verbo gostar no presente do indicativo. Observe que há um termo de sua estrutura que não muda, o radical. O radical é o elemento portador do sentido básico do verbo. Além das desinências e do radical, os verbos apresentam também a vogal temática, uma vogal que aparece depois do radical e indica qual a conjugação do verbo pertence. Por exemplo, em entender, a vogal temática é segunda conjugação. Já em partir, a vogal temática é i, terceira conjugação. Veja nos exemplos. Temos aí o verbo entender, em que o radical, que é o portador de sentido, ele está em entend, que é a palavra até o d, radical. Temos também a vogal temática, que é o e, e a desinência no infinitivo, que é o r. Já em partir, o radical é parte, onde nós encontramos o sentido da palavra. O i é a vogal temática e a desinência do infinitivo é o r. Já sabemos que os verbos terminados em ar
pertencem à primeira conjugação, como em pular, marcar. Já os verbos terminados em er ou o são da segunda conjugação, como em comer e pôr. E os verbos terminados em ir são da terceira conjugação, como em sair e sentir. Uma outra observação que é muito importante, nós encontramos no Aprenda Mais, que diz o seguinte: o verbo pôr e seus derivados pertencem à segunda conjugação, devido à sua origem latina, ponere, poner, poer e pôr. Então, foi essa a evolução do verbo da origem do latim até os dias atuais. Nas páginas 140 a 144, podemos observar que temos as conjugações dos verbos e que, nas conjugações, nós já aprendemos sobre as estruturas. Então, sabemos que na conjugação dos verbos regulares, o radical ele permanecerá, ou seja, ele não irá mudar de acordo com o que for conjugado. E o que nós devemos memorizar são as terminações, ou seja, as desinências dos verbos. Então, é importante que vocês sempre visualizem essa tabela para entender como devem ser conjugados os verbos de acordo com as terminações, se eles forem regulares. Ainda na página 144, temos os verbos abundantes, que são chamados de abundantes os verbos que apresentam duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas. É importante que vocês observem esta tabela dos verbos abundantes e que observem também as tabelas que foram citadas nas páginas anteriores, para perceber que nas conjugações os verbos possuem variações e estas variações estão de acordo com o modo, o tempo, o número e a pessoa. Então, sempre que possível, leiam as tabelas. Eu colocarei para vocês também algumas atividades referentes às conjugações verbais para facilitar o aprendizado de vocês. Na página 145, temos as relações entre os tempos verbais e os modos. Os tempos e os modos verbais se interrelacionam nos períodos. Veja, se nós chegarmos cedo, teremos tempo. Percebam que o primeiro verbo ele está no futuro do subjuntivo. Já o segundo, que é teremos, está no futuro do presente do indicativo. Abaixo nós temos outro exemplo. Se nós chegássemos cedo, teríamos tempo. Percebam que o primeiro verbo ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Já o segundo verbo, que é teríamos, está no futuro do pretérito do indicativo. Então, temos aí um período com dois verbos, ou seja, duas orações, que são diferentes, mas que se interrelacionam. A seguir, nós temos as vozes dos verbos. A voz do verbo nos informa sobre a relação existente entre o fato expresso pelo verbo e quem pratica e ou sofre a ação. Assim, temos três vozes verbais. Voz ativa indica que a pessoa do discurso a que o verbo se refere é o agente da ação. Exemplo: Bruna viajou para a Espanha. Então, percebam que ela praticou a ação. Voz passiva indica que a pessoa do discurso é o alvo da ação verbal. A voz passiva é formada com um dos verbos ser, estar ou ficar, acompanhado de particípio. Aquela escritura foi feita por meu pai. Então, percebam que neste caso,
A pessoa do discurso, ela sofre a ação, ou seja, ela é o alvo da ação verbal. Voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode ter o próprio agente como alvo, como no exemplo, eu me vesti, ou atuar reciprocamente entre mais de um agente, como no exemplo, eles se amam. Para concluir esta aula, eu vou deixar uma atividade que são das páginas 149 e 150. Então, respondam a esta atividade e até a próxima aula.